para que o Senhor entre na minha vida, transforma a minha vida, limpa tudo que há aí. Porque eu tinha desejo de ter minha família de volta, porque o inimigo já tinha destruído a minha família, o inimigo já tinha destroçado o meu casamento, que eu já tive vários homens na minha vida, mas nenhum dava certo comigo, porque por causa do álcool, das drogas, prostituição, homem nenhum queria estar comigo mais. Eu era uma mulher que já não tinha mais valor nenhum para o homem. Eu era uma mulher que a única coisa que eu pensava na minha vida é que eu nunca ia ter uma família, um esposo, porque eu olhava para mim e falava, quem vai querer uma mulher como eu? Quem vai querer uma prostituta? Quem vai querer uma mulher alcoólatra e drogada? Olhava para mim e me colocava tão inferior, eu falava assim, nada vai querer. Eu morava em uma fazenda por nome Grotão. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os meus irmãos. Naquela fazenda, um dia também foi morar uns cristãos. Ensinaram a palavra para nós. Jesus é a salvação. Passaram dias e meses. A família ali continuava, mas um dia nos chamou a atenção. Um milagre Jesus operava. Minha irmã foi ofendida por uma serpente fatal. Foi o grande desespero. Não podia ter outro igual. No momento daquela aflição, mamãe me chamou a atenção. Meu filho vai logo chamar aquela família cristã, que um dia ensinou para nós que Jesus é a salvação. Eu sei que quando eles orarem, Deus vai mudar a situação. Aquela família chegou e viu a nossa aflição. A menina estava morrendo sem ter a salvação. Mamãe, naquele momento, pediu uma oração. Se Jesus salvar a minha filha, faremos a decisão. Aquela família orou. Jesus salvou a menina. Foi grande a alegria. Jesus operou maravilhas. Minha irmã foi curada daquele acidente fatal. Recebemos a grande vitória do nosso Deus celestial. Sejam muito bem-vindos ao Resgatando Valores. Começamos hoje super diferente o nosso programa. E o que eu acabei de ler para você, na verdade, se trata da letra de um hino. Isso mesmo, esse é um hino feito para a família, ou melhor dizendo, o irmão da nossa convidada é o autor dessa canção aqui que você acabou de ouvir aqui eu declamar poeticamente, não? Então, o autor é Tony Borges. Ele é o irmão da nossa querida convidada, irmã Sônia Borges, que está aqui conosco e é uma alegria voltar a recebê-la aqui no nosso programa. Ela já esteve conosco, ela foi uma das nossas primeiras convidadas quando nós começamos o Resgatando Valores. Mas, queridos, ela tem uma profundidade tão grande no testemunho dela que eu senti na obrigação de trazer a irmã Sônia aqui outra vez. Então, fica aqui conosco no nosso programa, porque você mais uma vez vai ser impactado. Se você já assistiu a primeira vez que a nossa querida irmã veio aqui, se você já viu o testemunho dela, veja de novo, porque vai ter mais detalhes, como esse aqui, dessa letra dessa canção, que ela vai nos falar um pouquinho. E se você ainda não assistiu, então continue aqui, porque eu te digo, você vai ser impactado. Antes de irmos aqui falar com a nossa convidada que está aqui esperando, você também pode visitar essa canção aqui, aí no YouTube, no canal do irmão Tony Borges, autor dessa canção, aí no seu canal no YouTube, e você pode conferir melhor a linda letra dessa canção, a moda de viola. Gente, essa canção, o irmão Tony Borges, ele vendeu 300 mil cópias, olha que bênção. E agora a gente vai conhecer aqui a nossa famosa, e por que não dizer famosa, inspiradora dessa canção, a nossa querida, maravilhosa irmã
Sônia Borges. Seja mais uma vez, minha querida, muito bem-vinda aqui no nosso canal, no Resgatando Valores, nessa casa que já é como sua casa. Muito obrigado a todos, a você principalmente e todos os ouvintes desse canal, que é uma benção para nossas vidas, né? Que eu tenho te acompanhado desde o primeiro dia, já não deixo de ouvir nesse canal as suas predicações e a palavra que vai levando para as almas, né? E para mim é um privilégio muito grande estar aqui novamente junto com vocês para dar um pouquinho e grande daquilo que eu tenho, que Jesus tem feito muito na minha vida. É muitas coisas, coisas grandes. E para mim é um prazer muito grande. Desde logo eu quero te dar as graças por ter me imitado a venir mais uma vez aqui, tá? Jesus abençoe Amém. grandemente. E é isso aí, contar as bênçãos que o Senhor tem feito em minhas vidas, né? Nas nossas vidas, na nossa família. Por que não dizer nossa família? Porque somos uma família, né? De Cristo, somos todos uma família, não? Porque da forma que o Senhor me dá uma bênção para mim, eu creio que vai alcançar a vida dos demais que estão em casa, para você também e todos que estão nos ouvindo. Porque eu acho que quando Deus dá uma família, dá uma bênção completa, concreta para uma pessoa, todos recebem a bênção, a vitória. E foi uma vitória que o Senhor tem me dado através dessa cura, né? Dessa serpente que foi picada, né? Que eu fui picada quando tinha meus 9 anos de idade. E aí o Senhor me curou. Foi onde nós aceitamos Jesus Cristo, né? Toda a nossa família, igual eu tinha comentado, né, com as irmãs antes, que quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui ofendido por essa cobra, por essa serpente, né, cascavel, que é uma serpente bem perigosa, né, fatal realmente, né, e o Senhor usou grandemente a vida de uma serva do Senhor para orar pela minha pessoa, pela minha vida, que minha mãe pediu para ela orar, e ali nós fizemos um compromisso com o Senhor também, naquele momento, né? Toda a nossa família aceitamos Jesus Cristo, se o Senhor tivesse piedade, mais uma vez, misericórdia da nossa família. E foi ali, naquele momento, onde nós aceitamos Jesus Cristo. Porque, irmã, na verdade, eu fico assim, imaginando, como mãe, eu me coloco no lugar da minha mãe, porque não seria fácil a mãe ver um filho ali na beira da morte, né? A cobra, quando me picou, ficou agarrada em mim, porque estava numa volta de 3 voltas que ela tinha da rodinha assim, e mais ou menos nas minhas coxas, que foi quando ela me picou, né, que me mordeu. Eu era menininha já grandezinha, com 9 anos de idade. E em vez de eu correr para onde estava minha mãe, eu fiquei parada. E naquele momento a cobra ficou agarrada ali. E para ela me soltar, eu tive que puxar a cabeça da serpente, da cobra, né, para ela me soltar. E quando eu soltei, já saí do outro lado já desfalecendo, já quase desmaiando, caindo. E nesse momento foi quando minha mãe gritou por essa irmã para vir orar pelos nós outros, que tivesse misericórdia das nossas vidas, né? Minha mãe colocou de joelho, eu olhei para trás, minha mãe estava de joelho, com os braços levantados para cima, e pedindo a Deus que tivesse misericórdia da minha alma, da minha vida. Se o Senhor não me levasse naquele momento, eu e ela faríamos uma decisão, nós outros fazíamos a decisão com Cristo. Então, naquele momento, eu posso ver, eu podia ver e sentir como Deus teve misericórdia da minha vida. Porque eu creio que se o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, porque algo Deus tem para você nessa noite. Você que está nos ouvindo aí na sua casa, por acaso você colocou nesse canal para ouvir a palavra do Senhor, fica aí, espera mais um pouquinho, que Jesus tem algo da parte dele para você nessa noite, porque o milagre que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza, irmã, que Deus vai alcançar muita alma, porque o objetivo de nós estar nessa terra hoje, o Senhor não ter me levado naquele dia, porque o Senhor tinha algo preparado para mim levar para as pessoas. E quem sabe as pessoas que estão ouvindo nessa noite, é nesse momento que você tem, que Deus tinha preparado e tem preparado para você nessa noite. Assim que eu invito a você que fica com nós outros aqui, que eu vou estar, na medida das conversas que nós, a irmã vai perguntando, eu vou contando mais bênçãos e bênçãos que o Senhor tem me dado na minha vida. São muitas, também são muitas lutas, são muitas peneiradas que o Senhor tem me peneirado bastante, né? Porque não é fácil. Se você quer vitória, também tem luta, né? Então, e aqui nós estamos para contar as vitórias e as lutas, como nós chegamos. Amém, irmã Sônia. Amém. Irmã Sônia, voltando aqui um pouquinho, nesse momento aqui, né, que a cobra ali picou, mas era uma família que estava ali, chegou nessa fazenda, nesse lugar, Fazenda Glotão, né? E como era? Eles pregavam de Jesus para vocês, e depois ali que a cobra morde, né, a senhora, Sim, sim. então a sua mãe lembra dessas pessoas.
A senhora pode ficar à vontade para contar. É dessa forma. Essa família morava bem pertinho da nossa casa. E diretamente ela ia sempre nos domingos levar para nós outra a palavra do Senhor, ensinar para minha mãe. E me ensinava vários corinhos também de louvores a Deus, adoração a Deus, né? Para mim estar cantando nos domingos na igreja. E perguntava à minha mãe e meu pai se queria aceitar Jesus Cristo. Eles falavam assim, não, se fulano vai, se minha esposa aceita, eu aceito. E um ficava jogando um para o outro. E afinal nenhum aceitava Jesus. E sempre eu via muito, era discussões, brigas, sabe? Minha mãe brigando com meu pai brigando com minha mãe. E naquela época meu pai bebia bastante, né? Meu pai era tocador de festa do mundo, naquela época chamava Folia de Reis, né? Não sei se quem está ouvindo vai lembrar. Então passava muito tempo fora de casa, 10 dias, 15 dias, tocando aí festa no mundo, né? Para esse santo, né, família dos reis, essas coisas, né? Então havia muitas brigas, muitas discussões em casa, e eu criei nesse ambiente de discussão, né? Então tinha essa família que via o que minha mãe estava passando, essa discussão de família, essa senhora que chama a irmã Iraci ia para nós outros pregar a palavra para minha mãe, dizendo que o Senhor Jesus tinha solução para a casa dela, para o problema que ela estava passando. Era só Jesus Cristo que dava a paz que ela estava necessitando. E eu escutava tudo que ela falava para minha mãe, entendeu? E perguntava se queria aceitar Jesus, só que minha mãe falava que não, e ia deixando. Então, eu creio e tenho certeza que Deus armou tudo isso, planejou, era plano de Deus, que tudo isso passasse, acontecesse, para na hora do desespero, minha mãe aceitar Jesus. Então, minha mãe não teve dúvida, minha mãe foi correndo e sabia que era Jesus que era a solução. Porque, irmã, saber que você tem nenhuma fé baseada assim, falar, se algo passa com teu filho, por exemplo, ou com um dos nossos queridos, e falar assim, eu confio, eu tenho fé, mas tem um médico, você vai confiar no médico, não em Jesus. Mas naquele momento, minha mãe não tinha médico perto, não tinha carro para levar eu para o hospital mais perto era 100 quilômetros, estrada de chão, não tinha carro, a fé dela era Jesus, não tinha outro caminho. Porque às vezes é fácil a gente dizer isso, eu tenho fé, mas eu vou dar essa medicina, vou dar esse comprimido que vai passar. Não, a fé verdadeira é aquela que você não tem recurso nenhum, é só Jesus Cristo. Falar, Senhor, está nas suas mãos. Eu não posso fazer nada, não tenho nada. E ver seu filho falecendo e falar, Jesus está nas suas mãos. E você contemplar o milagre do Senhor no mesmo momento. Porque na hora que essa irmã, minha mãe gritou por essa irmã, ela veio em direção minha e orou por mim e perguntou, você tem fé? Eu falei, tem, mas eu era tão pequena que eu não sabia o que era fé, de verdade, né? Entre isso, meu irmão saiu já buscando meu pai, né? Fazendo aquele alvoroço todo. Ela, vou orar por você e Jesus vai te curar. E minha mãe em desespero, preparando água com açúcar para me tomar, passando mal, minha filha vai morrer. Não, vai em busca do seu esposo, irmã, vai em busca do seu esposo. E minha mãe já saiu gritando, meu pai, né? Da porta para fora da casa, já gritando, pedindo socorro, que meu pai viesse correndo, né? E fiquei com essa irmã em casa e ela orou por mim. E quando ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, as palavras dela foi em mistério, tão lindo, a língua dos anjos, tão linda, tão linda. Irmã, eu senti como pulsava a minha perna, e quando eu olhei, estava saindo o veneno. E eu parei a oração dela, toquei nela, falei, irmã, olha aqui, tá saindo. Quando ela olhou, era o veneno saindo. Meio verde com preto, salindo o veneno, saiu todo o veneno. E na mesma hora o Senhor me curou. Fui no médico simplesmente para me dar o diagnóstico que eu estava curada. Para a mão do médico não tinha solução, porque o médico falou, leva ela para casa para morrer em casa. Minha mãe dizia com toda a fé, o Senhor já curou. Glória a Deus. E assim foi, o Senhor me curou. E eu estou aqui para contar esse grande testemunho. Glória a Deus. E a partir então daquele momento, sua mãe cumpriu aquela palavra que ela disse, se Jesus curar minha filha, eu sirvo. Como foi esse servir Jesus na vida da sua mãe e da sua família? Aí começamos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu sou a filha mais pequena, que chama Caçulinha, a caçula nessa época, nós somos 6 irmãos, né? E nós fomos todos para a igreja, meu pai já deixou de beber, meu pai já comprou uma Bíblia, já foi buscando ler a palavra, e a irmã já foi pregando mais vezes para eles, e já parou as discussões, já parou os vícios de cigarro que tinha em casa, o clima já foi melhorando, a presença do Espírito Santo já foi entrando na casa, porque a partir da hora que você já deixa Jesus entrar na sua casa, já é diferente, porque aí já dá gozo, já tem paz na sua casa. Então a presença do Espírito Santo de Deus já habitava dentro da nossa casa. E era maravilhoso sentir como nós ia todos para a escola dominical, toda a família reunida, e grata ao Senhor
por aquele milagre, por Jesus ter operado maravilha em nossa família, né? E nós fomos crescendo assim, nos caminhos do Senhor, todos crescendo, claro. E depois veio a fase da rebeldia, aí eu me afastei dos caminhos do Senhor com 18 anos, e outros dos meus irmãos saíram da presença do Senhor, e assim desviaram, quase todos saíram da presença do Senhor. Mas antes dos meus pais falecer, que já partiram para a glória, que eu também quero contar esse testemunho, o Senhor falou com a minha mãe e meu pai que todos os filhos deles iam ser salvos. Os que não viessem pelo amor iam voltar pela dor. Então, assim que Jesus está cumprindo toda a promessa que ele falou para meus pais. Meus pais já não estão presentes, porque está na glória com Cristo. Minha mãe faleceu primeiro, e depois foi meu pai, agora que há pouco tempo. A gente vê cumprindo tudo aquilo que o Senhor falou com meus pais, que todos iam voltar para o caminho do Senhor. Tem esse meu irmão que gravou já o CD, que é o 7º CD. Esse não afastou dos caminhos do Senhor, nunca deixou, depois que aceitou, não se afastou. E outro meu irmão se afastou também, mas voltou já para os caminhos do Senhor. Uma das minhas irmãs também já voltou para o Senhor. E o outro do meu irmão, o Senhor preparou e levou com ele, sabe? Salvou e levou. Então, assim o Senhor está fazendo com a nossa família. E eu reconciliei, tem 6 anos que eu reconciliei com o Senhor. Graças a Deus, estou aqui com o meu Senhor firme e forte, porque eu tive afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, e passei também bastante luta, bastante prova, que eu também quero contar meu testemunho, a forma que o Senhor me trouxe para a presença dele novamente, que é muito importante também. Glória a Deus. E aqui a senhora comentou, irmã Sônia, que com 18 anos, a senhora serviu então Jesus desde aquele período quando a sua mãe fez aquela aliança diante do seu livramento. Sim. E com 18 anos, a senhora entrou nessa fase que a senhora mesma denominou como rebelde. Como foi essa fase e que foi assim que lhe levou realmente a afastar-se da igreja, de Jesus? Como naquela época a gente era uma família que morava na roça, muito pobre, passava muita necessidade, não tinha muito conhecimento das coisas, nunca tinha morado numa cidade. Então, quando veio já minha juventude, minha adolescente, já vim para a cidade. Então, como todo jovem, tem curiosidade de conhecer as coisas do mundo, a vaidade, saber mais um pouquinho. E entra a rebeldia da adolescente, adolescência, né? Que é muito difícil, complicado. E foi aí quando eu conheci o pai das minhas filhas, e ele não era evangélico, e não estava permitido eu estar assim. E em cima também era um homem também casado, tinha outra família. E aí já veio complicando a minha situação. Quando o inimigo armou um laço, quando eu vi, já estava caído, laçada no laço. E foi muito difícil para mim sair desse laço. E seguimos aí, tive 2 filhas lindas, maravilhosas. Né? E depois veio a separação. Depois de 8 anos que estava com ele, e nós separamos, né? Hoje eu sou vó, tenho 2 netos, né? E 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Que estão aqui vivendo comigo também, aqui na Espanha. E o que eu tenho que contar é que minha experiência ali fora, quando a gente sai fora da presença do Senhor, é muito triste, porque a gente está escassa à mão de Satanás. Ali o Satanás está fazendo de você um cavalo, está fazendo de você o que quer, porque você está fora da presença do Senhor. E o que eu me senti foi assim, que o inimigo fazia de mim como ele quisesse, igual eu tenho cicatriz no meu rosto, que foi corte de faca, que o pai da minha filha me fizeram isso comigo, entre discussões, foi sem querer, né? Que nisso eu estava bêbada, né? Tinha bebido bastante, fui agredir ele, em defesa me cortou, né? Mas eu pude ver tudo isso, que era o Senhor que tinha o tempo para mim voltar para a casa dele. E em tudo eu dou graça, porque o Senhor hoje eu posso ver como experiência para demais pessoas. Para os jovens que estão me ouvindo hoje, né, nesse programa, alguém que está ouvindo, para ouvir os pais, escutar, porque é bíblico. Né, escutar as vozes dos pais, dos mandamentos que temos, né? E eu não ouvi meus pais, não ouvi nem meu pastor, quando eu pedi conselho também, não quis acatar as responsabilidades que havia sobre as minhas vidas, né, naquele momento. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, e aí vim para a Espanha, né, longe das minhas filhas. Aqui também começou novamente toda a minha vida, porque vim numa máfia também de mulheres também. E aí se complicou mais todavia. Então eu fui cada vez me aprofundando mais, porque aí eu não bebia, já passei a beber mais. Aí já fui nas drogas. Então cada vez foi aprofundando mais na prostituição. Então, em vez de eu sair, cada vez o inimigo estava me lançando mais coisas, para provar mais coisas. E mais sem força eu ficava. Porque já chegava um momento que eu não tinha força para poder levantar. Mas nunca desisti de pedir ao meu Deus. Mesmo no momento de angústia, de tristeza, eu a lembrava da palavra do Senhor. E do versículo, clama a mim, responder-te-ei.
Porque eu sei que o ouvido do Senhor está aí atento, ouvindo para escutar nossas orações. Mesmo que quando nós estejamos fora da presença do Senhor, fora dos caminhos, debaixo das mãos dele, o Senhor está ali nos vendo, está cuidando, é ele que cuida de nós outros. Né? E o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem sustentado a minha casa, a minha família, até que o Senhor tem me ajudado. Glória a Deus. Irmã Sônia, então a senhora deixou o Brasil, veio para cá, e a senhora ainda estava, pelo que a gente nem entende, eu lembro muito bem também, que foi impactante seu testemunho aqui, que quando a senhora chega aqui na Espanha, a senhora se envolveu, no caso, né, com o que seria a noite aqui na Espanha, sim. Né? Dessa maneira. E a senhora veio decidida a isso? Sim, foi dessa forma. Eu vim já sabendo o que eu vinha fazer, só que eu não sabia que eu ia ficar como se fosse presa em uma casa. Praticamente eles pegaram nosso passaporte e a gente não podia sair. Então eu pensei que eu vinha prostituir, eu sabia que era, mas eu não sabia que eu ia ficar dessa forma, sem ter liberdade de sair, comunicar com as pessoas, falar com a minha família no Brasil. Eu tinha dias determinados, horas para falar com as pessoas, né? Então, e tinha um valor X que eu tinha que pagar também, né, para essa pessoa ali, né, desse lugar. E assim tinha muitas meninas também, né? Mas o Senhor me tirou dali, me libertou dali, e fui para outra cidade. Pelo menos dessa, eu fiquei livre. Eu podia sair nas ruas, já podia ter outro lugar. Mas continuei na prostituição, da mesma forma, né? E chegou um momento que quando as coisas já foi assim, ficando mais assim, eu já fui tendo mais experiência com essas coisas, né, do mundo. E eu cheguei a colocar uma casa para mim, que fala ticas, né, de casa de massagem, de mulher, de dama da noite, né. Eu cheguei a colocar uma casa dessas para mim, alugava a casa e depois eu alugava os quartos para elas. Né? E em cima disso eu já ganhava dinheiro através disso e eu também me prostituía. Então assim as coisas eu ia já mais nas drogas, já tinha mais tempo livre, então eu já bebia mais, eu tinha mais tempo e aí sim já ia ganhando mais dinheiro e as coisas iam ficando mais complicadas para mim sair desse tipo de ambiente, né? E o Senhor sempre falando comigo que para me voltar para o reino dele, voltar para os caminhos dele, que ele tinha pressa para me voltar para a casa dele, né? Mas eu ia na igreja, escutava, mas eu não tinha força para levantar. Porque essas pessoas que estão envolvidas na prostituição, nas drogas, no alcoolismo, eles, na verdade, eles querem sair. Ninguém gosta, ninguém quer estar ali daquela maneira, no outro dia com ressaca, com dor de cabeça, sabendo o que eu fiz, o que aconteceu comigo daquela forma. Ninguém quer daquela maneira, mas o inimigo oprime uma pessoa da tal maneira que não tem como você ser liberta, a não ser Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você passa por esse problema, por essa situação de alcoolismo, droga, prostituição, é só Jesus Cristo que liberta. Eu sou prova viva que o Senhor me libertou. O Senhor pode transformar a sua casa, a sua vida, esse pranto seu de dor em alegria, em sorriso, em abundância, porque o Senhor me libertou, irmã. O Senhor me libertou do álcool, das drogas, da prostituição, e o Senhor ainda me presenteou com um casamento lindo, maravilhoso. O Senhor me ha dado um esposo maravilhoso. O Senhor tem me dado mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Mas sempre mesmo, eu estando na prostituição, eu buscava ao Senhor. Dobrava minha rodilha e buscava o Senhor. Eu não quero estar aqui. Eu quero estar na sua presença. Eu sentia falta do Espírito Santo. Eu sentia falta do meu amigo Espírito Santo. Aquele vazio, porque de uma vez que você já conhece a Deus, irmã, de uma vez que você já sabe o sabor que tem a presença de Deus, é impossível você não sentir saudade dele. É impossível você não sentir saudade daqueles momentos que o Espírito Santo de Deus trabalhava na sua vida e falava que você andava assim com Jesus. E no quanto tempo que eu andei assim com Jesus, com o Espírito Santo, falando: Jesus, meu amigo Espírito Santo, esteja aqui comigo do meu lado. Quantas vezes, irmã, quantas vezes eu levantava pela noite e falava: Jesus, vem aqui comigo. Porque a bebida, às vezes, te dá prazer no momento. Mas depois é tristeza, angústia, fadiga. O que eu fiz? O que eu estou fazendo da minha vida? Agora a presença dele não. A presença do Espírito Santo é diferente. Quando você está ligadinho com Jesus é diferente. Você dorme contente, levanta mais feliz ainda. O dia está lindo, o dia está brilhando para você. É uma alegria que você não sabe explicar. Como é bom a gente servir a Deus.
E dessa forma eu voltei para os caminhos do Senhor com muitas lutas, com muita dificuldade, mas buscando o Senhor, buscando. Porque por mais que um esteja fraco, débil, mas tem que buscar a Deus. É o lugar certo. Jesus vai venido por essas pessoas, os fracos, os débeis, os enfermos, que necessitam de médico. Verdade. É a palavra do Senhor que diz, os sãos não necessitam de médico. São os doentes. Eu era uma pessoa enferma, minha alma era enferma, estava leprosa, sem Cristo, mas hoje Jesus me deu vida, Jesus lavou as minhas vestes, Jesus me purificou. Eu estou aqui na presença do Senhor para dizer que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Glória a Deus. É maravilhoso. Como é bom ouvi-la com tanta convicção. Só quem tem marcas do Senhor. É verdade. E, irmã Sônia, teve uma parte também, para quem nunca ouviu e está ouvindo aqui pela primeira vez o seu testemunho, que a senhora conta assim as coisas que Jesus fez quando a senhora estava ali com aquela casa noturna, por exemplo, que pegou fogo aquele lugar, que Deus deu livramento, e também de uma mulher que Deus usou para ir ali, atrás da ovelha perdida. Conta pra gente. Dessa maneira. É igual eu estava comentando, que sempre eu buscava ao Senhor para ter misericórdia da minha alma. Eu estava naquele lugar, mas ali não era meu lugar. Eu estava naquela casa de prostituição, mas não era ali o meu sítio, não era ali meu lugar que eu tinha que ficar. E Deus revelou para uma irmã, incluso ela está na igreja que a gente congrega também, revelou para ela a minha situação. E ela me ligou, pela manhã me ligou, Sônia, você está aí, de onde está? Eu falei, estou aqui no Tiringuito, que eu chamava Tiringuito, nas casas. Ela, eu posso ir te visitar? Achei estranho, né? Eu falei, a senhora veio, vou aí eu e fulana, outra irmã, pode ir te visitar? E mais meninas que queiram oração, também nós vamos ir para orar. Eu falei, pode vir, seja bem-vinda, pode vir. E eu levei ela para o meu quartinho. E chamei mais umas 2 meninas para vir orar, mas elas não quis oração, porque o recado era só para mim mesmo. Ela já chegou, já foi dando a mensagem de Deus. Ela falou, o Senhor manda te perguntar o que você necessita para sair daqui. Oh, glória a Deus. Eu falei, um trabalho. Irmã, eu tinha tanto desejo de sair desse lugar, que Deus sabia como eu almejava sair desse lugar. Eu estava ali, mas é como se sentisse assim que você está fora do lugar. Não é aquilo que você quer para você. Vendo minhas filhas crescer, vendo os netos crescer. E esse não era aquilo que eu estava preparado para mim. Não era aquilo que eu estava... É que eu não vi outra saída. Eu falei, só o Senhor para abrir porta para mim. Porque sem documentação, sem porta de trabalho, sem ter experiência nenhuma, como eu vou trabalhar? E o Senhor me manda fazer a pergunta, perguntando para mim o que eu precisava para me poder sair desse trabalho. Eu falei, um trabalho. Em seguida que ela falou para mim o trabalho, que tipo de trabalho você quer, o Senhor já abriu a porta para você. Eu vejo você trabalhando numa fábrica grande, irmã, falou tal, explicou tal como é o trabalho que eu estou trabalhando hoje. Já levo 10 anos trabalhando nessa empresa, porque já leva tempo que o Senhor vem falando comigo, mas tomei a posição de voltar para o Senhor faz 6 anos, e o Senhor falou comigo, e eu já trabalho nessa empresa 10 anos, foi tal como o caminho que eu passo para ir para o trabalho é o lugar que ela determinou para mim. Você vai passar por um lugar assim, 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 debaixo do pé de olivo, assim, é o lugar que você vai para o trabalho. Essa é a porta que eu abri para você. E para a honra e glória do Senhor, eu estou nesse trabalho. E através desse tiringuito também que estava ali, o Senhor falava para mim que era tempo de eu já deixar, né, de voltar para casa do Senhor, mas eu pensava, eu estou trabalhando, aí eu fui trabalhar, Deus falou comigo e em seguida abriu a porta do trabalho. Fui trabalhar nessa empresa. Eu falei, então eu vou continuar na empresa e eu peço alguém para tomar de conta do tiringuito para mim, dessa casa, desse apartamento para mim. E assim eu não vou ali. Mas o Senhor, quando quer a gente na obra, irmã, Ele não quer pela metade. Ele quer 100% para Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não negocia. Não negocia, não divide Ele com ninguém, E eu queria fazer isso com Deus, negociar a Deus. Ficar trabalhando e ter também essa casa. Eu falei, eu não vou ali, então não vou ter nada. Mas o Senhor, com o Senhor, não é assim. O Senhor, quando Ele quer, é 100% para Ele. E o que o Senhor permitiu foi que uma instalação mal colocada, uma televisão, pegou fogo nesse apartamento. Né? Mas para a glória de Deus, ninguém ficou ferido, né? Tinha só uma moça na casa, mas conseguiu sair a tempo, mas o piso destroçou tudo que não serviu para nada, nenhum móveis, nada não serviu. Aí foi quando eu entendi claramente que o Senhor já não queria que eu ficasse nesse lugar, nesse ambiente. Mas aí vem a prova mais difícil. Eu naquela época, eu ganhava 800 euros, né? Eu falei, Senhor, como eu vou sustentar minha casa com 800 euros? Aí vem a peneira de Jeová. E a confiança onde está a sua fé, se é no Senhor, né? Mas Deus me deu uma total confiança que assim, que eu ia conseguir, sabia que não ia ser fácil.
mas que conseguir porque o Senhor era o dono da minha vitória, o dono da bênção. Quem me chamou garantia a minha vitória. Foi Deus que me chamou, então eu confio no Senhor e que minha vitória ia chegar. Eu falei, então vou deixar o Tiniguito, porque já pegou fogo, eu não vou abrir mais casa nenhuma e vou confiar no Senhor com 800 euros. Né? Mas eu tenho uma filha que está fazendo faculdade de medicina e só ir para a medicina dela é um absurdo. A matrícula é 1.500 por mês, que eu tinha que preparar todo ano a matrícula e mais o mantenimento nela aqui em Málaga, um piso, um apartamento para alugar para ela e mais o apartamento que eu morava também, que eu moro lá em Antequeira. Então, não dava para mim. Sou humana, fazendo a matemática na calculadora humana, meu dinheiro não ia dar. Mas eu falei, eu vou confiar no Senhor. Eu vou opinar porque o Senhor é dono da minha vitória, minha bênção. Então, eu confiei no Senhor. E então, passava os tempos e eu falei, Senhor, eu necessito desse dinheiro, da matrícula da minha filha. Mãe, como que eu vou fazer? Eu falei, Deus proverá. Deus proverá. Foi na época, então, que eu nunca tinha feito declaração das rendas, né? Que fala aqui na Espanha, no Brasil eu creio que é a mesma coisa também. E eu falei, eu nunca fiz, eu vou fazer para ver se tem algo aí para mim. E entrei também num consórcio de dinheiro, junto com as pessoas que faz consórcio. Falei, vamos juntando, 300 euros consórcio. E vou confiar no Senhor, com mais 800 que eu ganho, mesmo que a gente fica sem dinheiro, mas a matrícula sua, confia que vai dar certo, tudo vai dar certo. E fui para os pés do Senhor. E o Senhor me dando palavra de ânimo, que não ia deixar faltar nada, que nada do celeiro da minha casa ia ser farto. Irmã, não faltava nada. Fiz a declaração da renda, irmãs, justo que eu necessário. Nem faltou, nem mais, nem nada. 2.300 e poucos euros veio. Com mais 300 que eu tinha, eu sei que chegamos aos 3.000 euros da matrícula que eu precisava. Da matrícula, mais umas matérias para ela que eu precisava 3.000 euros. Certinho o Senhor me deu essa bênção. Foi a primeira bênção que eu recebi quando eu reconciliei com o Senhor. Foi essa vitória grande. Todo mundo ficou admirado. Como pode? Nunca, não, isso aí está errado. Fizeram errado. Eu falei, não, foi o Senhor que providenciou. E o Senhor foi providenciando bênção e mais bênção, não deixou faltar nada para mim. Aí, total, voltei para a igreja, falei, vou tomar uma decisão de estar bem com o Senhor, porque nesse momento eu estava também com meu esposo, que hoje é meu esposo, mas nós estávamos juntos, mas não estava casado. Eu falei, eu quero voltar para o Senhor, mas 100% com Jesus. Não quero estar as coisas sem a meia. Eu quero estar bem. Então, eu perguntei para ele se ele queria casar comigo. Ele disse que por a hora não queria se casar, né? Eu falei, tá bem. Mas então vamos tomar uma decisão entre nós dois, que você vai para sua casa, eu fico na minha, até o Senhor abrir porta para nós dois casar. Mas sabendo que era uma decisão também muito difícil para mim, porque já vivi com ele 11 anos. Meu Deus. Né? E dependia também financeiramente nós dois, por os 2 salários chegar junto na casa, né? Uma coisa complicada. Eu falei, mas eu vou opinar estar com Jesus. Vou estar com meu Deus. Vou preferir estar com meu Deus. Então, tomei essa decisão muito forte, muito dolorida. Passamos separado, eu e ele, 2 anos e meio. E logo o Senhor me deu a benção. Depois de 2 anos e meio, ele chegou e me pediu em casamento, que foi uma benção. Tá aí meu esposo lindo e maravilhoso, né? O Senhor tem me dado vitória. Entre essas lutas e vitórias, tem muitas bênçãos para me contar sobre o matrimônio, para chegar onde que eu cheguei. Mas o Senhor é o dono da minha vida, é o dono da minha vitória. Ele tem me dado muitas bênçãos, irmãs. Muitas. Glória a Deus. Irmã Sônia, tem assim o seu encontro assim que foi decisivo, né? Depois que aquela mulher foi ali, lhe falou o recado de Deus. Como foi aquele encontro, um dia que a senhora foi na igreja? Porque eu gostaria também que a senhora contasse aqui para quem ainda não ouviu. E a senhora foi na igreja e ali Deus falou diretamente com a senhora. Foi assim mesmo que aconteceu. Isso foi no sábado, eu recebi um convite de um amigo dizendo, vem na minha igreja, tem uma festividade hoje na nossa igreja e Jesus vai falar com você, vem ali. Eu falei, tá, eu vou, prometi que ia no sábado. E não fui, porque, irmã, eu era alcoólatra. Já como eu contei no testemunho, eu dormia bêbada, levantava bebendo novamente. Para mim, antes de trabalhar, eu tinha que beber 3 litronas, 3 garrafas de cerveja por dia, antes de trabalhar. Eu dormia e usando droga, consumindo droga o tempo todo. Então, claro, fim de semana era muito difícil me achar em casa, porque eu estava nos bares bebendo. E eu prometi para ele que eu ia no sábado, e não fui porque eu estava bêbada. E no domingo eu trabalhava nessa padaria. Ele não veio, mas para ir para o trabalho eu tinha que passar na porta dessa igreja. E na volta ele já estava me esperando. Não, já reservei até um lugarzinho para você sentar. Quando eu entrei, o culto não era para mais ninguém, era só para mim. O culto parece que tinha muita gente na igreja, mas o culto era direcionado só para mim. O Senhor tinha marcado aquele encontro comigo naquela noite. E quando o predicador começou a falar, ele predicava sobre a nossa casa espiritual, né? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
E, irmão, aquele irmão parece que ele sabia totalmente tudo da minha vida, tudo que estava acontecendo, tudo que passou comigo, ele sabia. Porque ele falava detalhes. Ele, como está a sua casa hoje? Como está o seu corpo? Às vezes você, pelos prazeres do mundo, ele falava isso. Você troca Jesus por uma lata de cerveja? Por uma droga? Ou por um minuto de prazer com o homem? Ou por tudo. Ele me falou todo da minha vida. E isso foi mexendo comigo. E ele perguntava, como está a sua casa hoje? Está ordenada? Quem está vivendo dentro? Porque o inimigo, ele entra dentro da sua casa, derruba tudo, deixa tudo desorganizado, suja sua alma, sua vida, né? E depois vai embora e sai. Como está a sua casa? E isso, essa palavra dele foi entrando na minha mente. Mas Jesus não entra, não invade a sua casa. Ele só vai entrar se você pedir, se você permitir que ele entre. Você vai deixar Jesus entrar na sua vida? E isso foi entrando na minha mente. Irmão, eu já tinha buscado ajuda com psicólogo, psiquiatra, para me ser liberta do álcool, porque eu tinha vontade de sair, mas não conseguia sair. Porque é muito difícil, igual eu falei no começo, as pessoas que estão aí nas drogas, só quem passou é que sabe que é tão difícil. Você quer sair, mas você não dá conta. É algo superior a ti, muito forte, que você não consegue sair e deixar. E por essas tentativas que eu tentava e não conseguia, eu busquei psicólogo, eu mesmo busquei psicólogo, psiquiatra, para me ajudar, me dar comprimido, para me deixar do álcool, das drogas. Mas eu não conseguia. Porque a presença dessas coisas malas era muito constante em mim. Então, ao melhor eu bebia porque eu estava triste, ou eu bebia porque eu estava alegre. Sempre eu tinha motivo para beber. Sempre eu buscava motivo. Sendo que esse vazio que eu sentia era a falta do Espírito Santo na minha vida. Mas eu tentava preencher dessa maneira. E dessa maneira, quando o pastor predicava como estava a minha vida, se eu dava permisso, eu falei, a única pessoa que pode me transformar, me libertar, é o Espírito Santo de Deus, é Ele. Eu dar permisso. Ele falou, se você quiser, não precisa vir na frente, você aceita Jesus onde você está. Dá permisso para ele entrar na sua vida. E ele vai trabalhar dentro do seu coração, vai limpar a sua casa, vai deixar em ordem. E naquele momento, eu baixei minha cabeça e comecei a falar com Deus, Senhor, a partir de hoje, eu te dou permisso para que o Senhor entre na minha vida, transforma a minha vida, limpa tudo que há aí. Porque eu tinha desejo de ter minha família de volta, porque o inimigo já tinha destruído a minha família, o inimigo já tinha destroçado o meu casamento, que eu já tive vários homens na minha vida, mas nenhum dava certo comigo, porque por causa do álcool, das drogas, prostituição, homem nenhum queria estar comigo mais. Eu era uma mulher que já não tinha mais valor nenhum para o homem. Eu era uma mulher que a única coisa que eu pensava na minha vida é que eu nunca ia ter uma família, um esposo, porque eu olhava para mim e falava, quem vai querer uma mulher como eu? Quem vai querer uma prostituta? Quem vai querer uma mulher alcoólatra e drogada? Olhava para mim e me colocava tão inferior, eu falava assim, nada vai querer. Nada vai querer uma mulher assim. E quando eu falei para o Senhor, Espírito Santo, Tu é o único que me ama e que me quer, da forma que eu sou. O Espírito Santo é o único que ele te mira não com a olhada do humano, do ser humano. Ele te olha por dentro, o desejo do seu coração, ele olha dentro o que você é para ele. E foi dessa forma que Jesus me olhou, foi dessa forma que o Senhor me olhou por dentro, o Espírito Santo. E eu falei, entra dentro da minha vida. Te dou permisso a partir de hoje que tu entra, mas muda tudo. Muda tudo por completo, muda. E eu falava detalhe com Deus, que sempre eu converso com Deus dessa maneira. Eu falei, Senhor, dentro do meu coração, esse sofá que tá assim, põe assim, tira essa cortina, passa a vassoura ali, vai limpando, limpa meu coração. Porque nessa vida, irmã, muitas mágoas, muitas tristezas passa. Você vê muitas discussões, você vê, é uma mulher que não tem valor, homem que chega, te xinga, te trata como se fosse nada, te usa e te deixa como nada. Então eu me senti que eu não tinha valor nenhum. Eu falei, Senhor, tira de mim esse passado, limpa, me deixa uma mulher limpa. E o Senhor usava e falava, se você permitir, eu vou te limpar, vou te levantar e vou te exaltar. No meio, aqui mesmo nessa cidade, eu vou te exaltar. Eu confiei, eu agarrei essa palavra que o Senhor falou, vou te exaltar, a antequeira vai ser pequena para você, porque eu vou te exaltar. Onde que você um dia foi nada, vai ser tudo. E eu me agarrei nessa profecia. E hoje eu estou aqui para contar que o Senhor verdadeiramente existe e Ele liberta. Glória a Deus. Tem um detalhe também, amada, que você conta aqui contando, né? Dessa mudança da sua vida que Deus ia fazer. Naquela promessa, no que você entendeu ali na igreja
e você entendeu o que Deus estava falando, você também aproveitou a oportunidade para abrir o coração, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tem momentos e momentos com Deus e a gente tem que entender esses momentos e abraçar essas oportunidades. Falar, é agora, né? Como aquela mulher ali que tocou na orla, falou, é agora que eu toco. Então tem uns momentos assim na nossa vida que a gente vê ele assim tão pertinho, é agora eu despejo tudo. Então a senhora aproveitou esse momento e Deus falou coisas maravilhosas contigo, que ia mudar a tua vida. E fala aqui um pouquinho de uma frase que, te ouvindo agora, eu lembrei que você comentou o seguinte, que Deus falou que ia te dar nome e que você ia se chamar Dona Sônia. Isso, é dessa maneira, dessas profecias que o Senhor tem usado os vasos dele para falar comigo, me falava dessa maneira. Filha, eu vou te exaltar e o seu nome vai ser mudado para Dona Sônia. E realmente, hoje eu sou uma senhora, sou casada, sou Dona Sônia, para a honra e glória do Senhor. E digo mais, irmã, no meu casamento, o Senhor me privilegiou de tantos regalos maravilhosos, espiritual, tantas bênçãos, porque em tudo o Senhor me deu em dobro. Tudo, 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 tudo. Quando eu falo em tudo, foi em dobro. Tudo. O buquê eu ganhei 2. Fotógrafo, que como você sabe, ganhei também. A decoradora, que está aí minha sobrinha, tudo. Eu ganhei a decoração, que valeu caríssimo, mas me deram de presente. Tudo o Senhor me deu, tudo. O vestido, ganhei 2 vestidos, para a glória do Senhor. E às vezes eu fico pensando, Senhor, eu não mereço tanto isso, eu não mereço. Mas só o Senhor sabe quando um passa, onde que eu passei, para uma mulher que era a mulher da vida, uma prostituta, que não tinha valor nenhum. E depois ver no altar, casando de branco, casando, realizando o seu sonho que tem toda mulher. E ainda mais, tudo que alguém te deu, alguém te presenteou, porque você merece. Alguém te dá um presente porque você merece. E saber quem... Eu pensava que não era nada. Eu pensava que eu não tinha esse valor. E de repente as pessoas chegavam assim, olha, um buquê para você, pode escolher. Eu falei, mas esse valor, eu não tenho esse valor. Eu não mereço. Eu que não mereço isso. Quem eu era? E fico olhando. Aí eu recordo que o passado é passado. A Bíblia nos fala assim, deixai em mim toda fadiga, os fardos pesados, e vim a mim que o fardo de Jesus é leve. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, meu fardo era pesado. Jesus cambiou, trocou por um fardo suave, leve. Aí quando eu olho assim, não mereci, não, eu mereço porque eu sou filha do rei. E Deus me exaltou, Deus me glorificou, o meu nome, sabe, na minha boda, no meu casamento foi uma maravilha, foi uma presença do Senhor, pôde sentir a presença do Espírito Santo, todo momento o Senhor estava com nós outros. O Senhor me regalou muitas coisas, irmã, muito presente, a presença dele, o melhor presente foi a presença do Espírito Santo. Essa foi, eu pude sentir, no nosso casamento, ali no dia do nosso casamento, era assim palpável, você podia tocar no Espírito Santo, você podia ver o Espírito Santo, a falar, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me guardado, tudo isso foi o Senhor que preparou para mim. Tudo, e o Senhor foi falando, irmã, naquele grande dia eu vou te dar uma surpresa, tenho surpresa, algo reservado para você, e foi muita surpresa, irmã, mais do que nós merecemos, mais do que eu mereço, de verdade que sim. Eu sou testemunha. Amém, porque é verdade. Eu fui lá no casamento da irmã Sônia, do irmão Antônio, e é o que ela falou aqui. Era impossível não sentir a presença do Espírito Santo. Era as pessoas ali enxugando as lágrimas, as pessoas sentiram mesmo a presença de Deus. Eu senti o tempo todo Deus ali. Foi um casamento muito especial, irmã Sônia. E Deus, ele é esse Deus maravilhoso que nós, muitas vezes nessa condição de filho pródigos que somos, não é só a irmã, muitos nós, tem também a dracma perdida, aqueles que estão dentro da igreja, mas que estão perdidos, tem aqueles que saem fisicamente, espiritualmente, mas tem também aqueles que estão dentro, mas estão longe também, né? A dracma perdida. Mas Deus, ele resgata esse filho pródigo e ele nem faz só isso, né? Ele limpa outra vez, ele tira ali os carrapichos, eu digo, né? Os carrapichos das ovelhinhas, que já estava limpinho, foi pro mundo cheio de carrapicho, volta, ele tem aquela paciência de ir lá, chamar de volta, tirar, porque é dele, porque somos dele. Jesus. E ele, né, põe vestes novas, igual pôs, né, no filho pródigo, põe sapato, põe um anel no dedo, meu Deus, só o nosso Deus para fazer isso. Mas pode ficar à vontade, aí segue aí no seu testemunho que nós queremos ouvir. Eu me recordo também que assim que eu reconciliei com Jesus, foi em 2019,
Foi na época desse vírus, né, do Covid, né, que teve aí. Foi quando esse pastor, esse predicador veio de fora que eu contei o testemunho, que eu aceitei Jesus Cristo, mandei Jesus Cristo entrar no meu coração, entrar na minha vida. Foi em 2019 quando eu aceitei Jesus, definitivo, né? E assim que eu aceitei Jesus, irmã, foi um encontro com Deus tão original, tão assim, tão íntimo com Deus, assim, porque quando eu mandei ele entrar mesmo e trocar tudo, né? Então eu fiquei assim com Jesus, mas fiquei bem amiguinha com o Espírito Santo. Aonde que eu ia, eu falava com ele, irmã, mas incrível, ele falava comigo todo minuto, eu tava sentindo a presença dele, é que tava assim, e me recordo que passou uns meses, o Espírito Santo de Deus me levantei pela noite e falou assim, ora que vai vir uma luta grande para você passar. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. E eu segui, por terceira vez, eu falei, vou orar. Ele ora porque vai chegar um momento que você não vai dar conta de falar. Vai ser tão dura a luta que vai passar que não vai ter. Eu falei, eu vou orar, mas nunca imaginava o que eu ia passar. Eu imaginei, a família no Brasil tá bem, minha família aqui tá bem, estamos um gozo dentro da minha alma, a felicidade de estar com Cristo, voltar à casa do Pai, né? Aquela felicidade. Eu falei, não, mas se o Senhor mandou orar, eu vou orar. Como eu estava assim com ele, né? Bem amiga de Jesus, do Espírito Santo, com ele todo o tempo, eu falei, vou orar. E assim eu fiquei umas 2 semanas em oração, assim, orando de madrugada. Assim que ele me acordava, orar, eu ia orar e ler a Bíblia. E algo eu notei que ia acontecer algo. Eu falei, aí já veio um aperto no coração, alguma coisa, será que vai passar alguma coisa? E esse vírus, aí vai passando tempo, e eu buscando o Senhor. Passa um pouco tempo, recebo uma notícia da minha irmã mais velha. Sônia, eu não estou sentindo muito bem, eu vou no médico fazer uns exames do meu intestino, porque sinto muitas dores no intestino e tal. E ela, eu fiz um exame. Aí, resumindo, para que os irmãos sepam, quando ela terminou de fazer o resultado, ela tem um tumor nas tripas do seu intestino, né? Tem um tumor. Já estava grande, já estava de 5 centímetros, e quando tirou esse tumor era maligno. Então, para mim, foi um impacto muito grande, muito forte. E, em seguida, ela foi cuidar do meu irmão também, que quando descobriu que tinha câncer também no fígado. Meu irmão, o mais novo, que tinha 52 anos nessa época. Ela estava cuidando dele. Meu irmão já estava enfermo, falando isso. Era meu irmão que estava enfermo primeiro. Depois, ela estava fazendo uma análise dela, do resultado dela, que ela estava sentindo dor. E já cuidando do meu irmão que estava enfermo. Eu falei, não, então vamos fazer o seu tratamento e cuidando também do meu irmão aí, vai todo cuidando. E nisso meu pai também fica enfermo, mas meu pai foi do vírus, do Covid, né, que ele pegou essa enfermidade, essa gripe. E meu pai ficou em Goiânia, internado, vários dias, 14 dias, internado nesse hospital. E meu irmão enfermo lá em Anápolis, né? E minha irmã cuidando dele. Mas chegou um momento que a minha irmã tinha que operar também, já não podia cuidar. E eu conversando com meu pai ainda não estava internado nessa época, conversando. Ele, filha, vem pra cá para ver seu irmão. E nisso o Espírito Santo de Deus falou para mim, arruma as malas que você tem que ir. Eu arrumei as malas, só que eu não tinha nem um centavo, não tinha nada. Eu falei, Senhor, mas o Senhor mandou arrumar, eu vou arrumar a mala. Arrumei 2 malas, arrumei. E meu pai falava assim, quando você vem? Eu falei, papai, as malas tá feita, que o Espírito Santo mandou, mas eu não tenho dinheiro. Mas ele me falou que tem o dia e a hora para mim ir, só que não me falou ainda não, mas ele disse que tem, já tem tudo arrumado. E eu arrumando para lá e para cá, fui no banco para ver se me emprestava o dinheiro, não me emprestava, fui em outro lugar, não emprestava. Aí falei com meu futuro esposo, nessa época, falei para ele se ele podia ir no banco comigo para ver se o banco emprestava, que talvez para ele tinha mais facilidade, né? O banco emprestou. Eu falei, agora eu vou buscar a passagem, ver se achei a passagem barata. Tudo certinho. E nisso, quando eu estava saindo da minha igreja, no fim de semana, Deus usa uma irmã e falou assim, você vai para o Brasil, arruma as malas, que você vai para o Brasil tal dia. Eu falei, então Jesus já tinha falado a data, confirmado, né? E nisso eu encontrei já a passagem, nós fomos para o Brasil. Quando eu cheguei dia 1º de agosto de 2020, né? Isso parece, 2020? Ou 2020 foi, 2020 ou 21? 2021. Eu cheguei no Brasil no dia 1º de agosto e dia 4, eu fui no hospital visitar meu pai, mas não deixaram eu entrar. Por causa do vírus, essas coisas, não deixaram eu entrar visitar meu pai. E isso eu cuidando da minha irmã que estava operada também e do meu irmão que estava muito, muito mal, porque eu já fui para visitar ele, porque o médico só deram 2 meses de vida para o meu irmão, que ele é um dos testemunhos que eu falei no começo, no princípio, que os que não viessem pelo amor, vinha pela dor, né? E é muito triste quando um espera esse chamado dessa forma pela dor, né? Então é melhor a gente buscar o Senhor Jesus Cristo
com amor, vim para a presença dele com amor, adorando ele, porque quando você tem a chamada, irmã, não adianta. Meu Deus. Não adianta você fugir, não adianta ser como Jonas, porque Jesus ali te encontra, Meu né? E com meu irmão foi dessa forma, ele afastou dos caminhos do Senhor, estava com o coração muito endurecido, mas foi a única forma que o Senhor fez para poder ganhar a alma dele, salvar a alma dele, né? Nessa enfermidade, e com essa luta toda passamos aí dessa forma, meu pai em Goiânia, internado, e quando foi dia 7 de agosto, meu pai faleceu. Dia dos Pais, eu estava sepultando meu pai no Brasil. Eu cheguei dia 1º, dia 8, eu estava sepultando meu pai. E eu a lembro porque eu falava assim com meu pai que quando eu fui para o Brasil, sempre eu tinha problema com álcool, essas coisas, eu bebia escondido do meu pai, porque nós fomos criados assim, com muito respeito, e nós nunca bebia álcool perto do meu pai, quem fumava, não fumava na presença dele, por respeito, por mais que ele sabia, mas tinha respeito. Da outra vez, eu tinha 4 anos que eu não via meu pai, da outra vez que eu fui, eu ainda estava bebendo, pouco, mas eu estava bebendo ainda, e dessa outra vez que eu fui agora, quando eu fui para visitar ele, já fui com a minha carta de recomendação. E era o desejo do meu coração de poder mostrar para meu pai que agora eu estava livre, porque o Senhor me tirou todas as cadenas, me fez livre para mim servir a Ele, mas não teve a oportunidade de ver. Mas eu tive conversando com a esposa dele, ela falou, não, seu pai sabia. Meu pai era um homem de Deus, ele sabia que você realmente tinha deixado Jesus entrar dentro do seu coração, que você estava firme com Ele. Ele morreu sabendo que você estava firme com Ele. Então, isso me conforma muito meu coração por saber que meu pai descansa com Cristo e saber que as promessas que o Senhor falou para ele e para minha mãe se cumpriu, porque todos vieram para o caminho do Senhor, estamos todos na presença do Senhor, somente esse que o Senhor preparou e levou. Então, no dia certo, quando fez 3 meses e 5 dias que meu pai tinha morreu, faleceu esse meu irmão também, partiu para o Senhor. Irmã, foi tão bonito a partida dele, porque quem está na presença do Senhor, aí um vai escandalizar e falar assim, por que é bonito a morte do irmão? Mas só sabe que é bonito porque você vê o processo. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele estava afastado do caminho do Senhor e estava com o coração muito dolorido, muito dolorido. E cada vez que vinha aquela dor, que é muito triste a dor, quem tem câncer, o ai deles, o grito deles vai lá na sua mente, fica ali, sabe, aquele ai que eles gritam com tanto dor. E ele gritava, irmã, ele gritava tão forte, Sônia, dói muito, me ajuda, irmã. Às vezes eu deixava ele na cama e ia pro banheiro chorar para ele não ver. Eu, Senhor, alivia essa dor do meu irmão. Mas eu sabia que era o Senhor, era um processo, irmã. Então chegou o momento que eu recordei, por isso que o Senhor falava para mim orar que eu não ia ter força. Minha irmã foi operada, eu coloquei um colchão no chão, meu irmão no outro quarto de frente, eu passava a noite assim, numa cama, cuidando da operada, e no outro com meu irmão, cuidando de um e cuidando do outro à noite. E quando eu ia dobrar a rodilha, eu só abria a boca e as lágrimas desciam. Porque quando eu mirava meu pai morto, a minha irmã operada de um câncer, meu irmão com câncer, eu falava, Senhor, se tu não me der força e não estivesse comigo, eu não vou aguentar. Aí eu entendi porque o Senhor falou para mim, me busca aí, por quê? Vai chegar um momento que você não vai ter força para orar. E realmente, irmã, é onde a palavra do Senhor fala, com as orações em um gemido inexprimível, chega ao altar do Senhor. Porque a luta que a gente passa tão forte, tão forte. Mas tudo isso era o Senhor me aperfeiçoando para mim poder chegar onde que eu estou. Porque hoje não é qualquer vento, qualquer tempestade, não é qualquer luta. Eu posso ser como uma palmeira, às vezes eu posso estar até emborcada, sabe? Mas quando ela passa, eu levanto e canto a minha vitória novamente, porque eu sei que nosso descanso não é aqui, porque a palavra do Senhor mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Ele venceu e nós também iremos vencer. A luta foi forte, assim eu consegui estar dessa forma, de um lado para o outro, cuidando de um, cuidando do outro. O processo do meu irmão, e eu pregando para ele, porque nessa época ele tinha saído da igreja, não falava com o pastor dele, não falava com os irmãos da igreja. Ele endureceu de uma tal maneira o coração dele, assim, que ele não queria falar com ninguém. Eu consegui falar para ele, qual o nome do pastor, qual a igreja que você congregava?
Irmão, para a glória de Deus eu falo isso, não para minha glória, não para mim gloriar, mas para a glória de Deus eu consegui levar o pastor dele lá, eles pediram perdão. Foi bonito o trabalho do Senhor. Ele pediu perdão para o pastor pediu perdão para ele. Ele reconciliou com a esposa dele que estava separada. Tudo isso o Senhor foi trabalhando. E quando já vinha a dor nele, ele já falava só assim: "Ó Senhor, tem misericórdia de mim." No começo ele falava palavrão, palavras, sabe, xingava quando vinha a dor. E eu falava: "Não, meu irmão, tranquilo, fica calmo." E fazia massagem. E eu falava: "Senhor, mas tem misericórdia da alma dele, tem misericórdia." Ia pro banheiro, falava pro Senhor e voltava. E já nos últimos dias que ele estava falecendo, ele já falava assim para mim: "Sônia, ora para Deus me levar, porque eu não aguento mais." E falava: "Senhor, tenha misericórdia de mim." E, aí eu ia pro banheiro e falava: "Glória a Deus." Mas já era um choro com alegria, porque é isso que eu falo, o processo que você vê. Aí você canta, você sorri na hora da tristeza, porque quem viu ele xingando na hora da dor, e agora vê ele glorificando a Deus, fala: "Senhor, alivia ou me leva para ti." Era uma glória, irmã, eu falo: "Glória a Deus, ele mudou, ele mudou." Jesus já transformou o coração dele de pedra. Então foi tudo isso, irmã, foi um processo da morte dele, eu sorrindo. Do meu pai, passei a noite velando meu pai, abraçadinho, cantando e dando glória a Deus. Quem fosse lá e falar: "Não estou entendendo." Mas só eu sabia. Porque quando o médico avisaram para minha família, seu pai faleceu, era 1h da tarde. Eu estava dentro do carro chegando, quando minha sobrinha falou, parece que eu senti, mano, senti como o chão saísse do meu pé. Saí do carro, eu falei, dei um grito bem alto, falei: "Senhor, não." Buscando meu pai no ar, buscando, que ela falou: acabou de morrer. Eu imaginava que eu ia pegar ele no ar. Eu falei: "Meu Deus, cadê meu pai? Eu queria ver." Aí ele falou: "Tia, e vai ser impossível, não vai poder velar, porque por causa do vírus, e você nem pode velar." Aí eu corri, dobrei meu joelho e falei: "Senhor, faz o desejo do meu coração, deixa eu ver meu pai pela última vez." Passou a meia hora, chamo do hospital, falei assim: "Vocês vão poder velar o corpo dele, porque ele não morreu do vírus. Foi insuficiência respiratória." Irmã, quando cheguei junto com o corpo do meu pai, o homem, a primeira coisa que ele fez foi abrir a tampa do caixão. E eu falei: "Glória a Deus." E abracei meu pai. As pessoas tudo olharam assim, assustadas. Eu falei: "Mas você não sabe por quê?" É uma alegria, saber de eu poder, porque eu saber que Deus escutou minhas orações, saber que Deus está presente em tudo, irmã. Então, a nossa alegria é loucura para o mundo. A nossa alegria, os povos não vai... Quem não tem Jesus não entende. Quem não tem Jesus não vai entender por quê? Porque esse gozo tão grande no nosso coração, mesmo em um velório, mesmo numa enfermidade de um câncer, você está glorificando a Deus, está orando e está sorrindo. E Deus dando força, irmã. Quando eu saí daqui, da Espanha, para ir já para Anápolis, para visitar meu irmão, a obra já começou por aí. Eu não tinha lugar para ficar. Porque na casa do meu irmão, como ele estava com essa enfermidade e por causa do vírus, não podia ter muita gente visitar na casa dele. Tinha que ser só uma pessoa especial, lavar a roupa dele com álcool. E eu tinha que ficar andando na rua, cuidando da minha irmã, cuidando do meu pai. Não podia estar com ele assim presente. Eu tinha que me esterilizar praticamente para entrar na casa dele. Eu falei: "Não tem lugar para me ir." E onde eu deixo meus irmãos também para visitar meu pai, que está em fase terminal também. Daqui da Espanha, Deus providenciou uma casa para mim morar em Anápolis, com tudo pago. Glória a Deus. Irmã, tudo, água, gás, tudo. A geladeira cheia. Deixou tudo para mim arrumado, essa casa. A menina daqui da Espanha falou: "Aqui tá a chave." Com portão elétrico e tudo. Para você ficar quanto tempo você necessitasse lá em Anápolis. Assim eu tinha casa, irmãs. Eu conto para a glória de Deus. Não conheci ninguém. Bati gente no portão, falei assim: "Olha, fiquei sabendo que você está com seu pai enfermo, seu irmão, vim deixar dinheiro, vim deixar alimento, vim deixar roupa. Você está passando frio? Você está passando..." Irmã, por dia, teve um dia que eu recardei de dinheiro, gente batendo na porta, R$2.000. Quem não conhecia, ninguém na rua, passava gente. O Antônio estava com nós presente. Ele nunca via isso. Como que os povos deixam dinheiro na porta? Você conhece? Eu falei: "Não conheço ninguém." Os povos entregavam assim debaixo do portão, bati e falei: "Não, eu sou vizinho daqui, mas eu fiquei sabendo isso porque eu não posso ver por causa do vírus. Pra você comprar isso, você está precisando de roupa, está precisando de alimento." Gás, deixava comida. Incrível. Irmã, que são só quem sabe, é quem passou, que sabe a providência de Deus. E Deus me falou: "Filha, eu vou cuidar de tudo. Tudo eu vou cuidar." Mas isso, sabe o que é? É dependência de Deus. Confiar no Senhor. Eu sabia em quem eu estava confiando. Eu falei: "O Senhor me deu meu pai. O Senhor vai levar, mas o Senhor vai me dar o conforto."
E o Senhor me deu conforto, me deu alegria na hora da tristeza. E às vezes eu fico pensando, como eu passei tudo isso? As pessoas, Sônia, como você conseguiu passar por toda essa tua etapa, assim, meus irmãos? E mesmo falam, Sônia, como você está de pé, meus irmãos, tudo caído, tudo chorando. E eu falei, não, ele está na glória com Cristo. Meu irmão, porque eu vi o processo, eu vi Deus trabalhar no coração do meu irmão. Eu vi o coração dele que era duro. Eu vi o processo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele está morando com Cristo, irmão. Não tenho nenhuma dúvida que meu pai e meu irmão estão com Cristo. A minha irmã, para a glória de Deus, está curada. Jesus curou a minha irmã, ela está curada para a glória de Deus, né? Com tanto testemunho também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem o seu tempo certo, na hora certa para todo mundo. E eu só tenho que agradecer ao meu Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo na nossa vida, irmã. Eu só agradeço, meu Deus, é que Deus é... Eu não tenho palavra para expressar. Daí só foi bênçãos, é bênçãos e vitória, vitória, luta. É assim a minha vida, e sempre contenta com meu Deus, sempre feliz com meu Deus. Porque Ele é maravilhoso. Assim é a nossa vida. A apresentadora fica sem palavra, né? A gente fica sem palavra, a gente sente Deus aqui nesse lugar. Amém. Como não sentir Deus? Como não sentir o cuidado de Deus? Eu digo sempre, irmã Sônia, para os convidados que vêm aqui, que quem primeiro recebe somos nós. Amém. Deus já fala aqui conosco, porque o convidado senta aqui e ele não sabe que Deus está respondendo algumas coisas que Deus está falando ali com o irmão Alex, com a Jaile, né, o seu esposo daqui, a sua sobrinha também. E não volta vazia a palavra de Deus, começando pelo aqui mesmo, pelo estúdio, né? Os primeiros quebrantados somos nós. Então, assim, eu sei que você que está em casa, você está recebendo também essa graça, porque isso é graça. Isso é Deus na vida da irmã Sônia. É a segunda vez que ela veio aqui. E por uma segunda oportunidade, muitas vezes a gente pensa, não, eu já ouvi a história, né? Não, é poder de Deus tão grande que toda vez que ela abre a boca, a gente vê Deus lindamente na vida dela. E continue aqui conosco, pode ficar à vontade, irmã Sônia, não quero aqui cortar a linha de raciocínio dela. Pode contar aí as bênçãos do maravilhoso. Senhor. Se deixar, nós passamos a noite aqui contando, porque são muitas maravilhas, são muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Só temos que agradecer, irmão, Glória porque a é Deus. bênção. Se a gente for meditar como nós éramos no mundo e hoje está na presença do Senhor, nós não teremos palavra de agradecimento. Para começar, agradecimento a Deus, né? Porque o que o Senhor faz, e nós não somos merecedores. Não somos merecedores de tantas belezas, tantas maravilhas que o Senhor tem feito, os cuidados, né? E nesse processo, enquanto eu estava ali em Anápolis, cuidando do meu irmão, a minha família aqui na Espanha, ó, intercedendo a Deus por mim, minha igreja, onde que eu congrego também, a igreja do pastor, não deixou faltar nada para mim todo o tempo. Irmã, olha, no dia de eu vim, aí, é claro, eu fiquei lá 6 meses. Nesse processo passou 6 meses. Eu ali em Anápolis e dinheiro acaba, é claro que só tirando acaba. E no dia de eu vir embora, um dia de culto, numa terça-feira, é bênção, é só bênção. No dia de culto normal, pouca gente na igreja, o pastor falou assim, vamos levantar uma oferta. E não falou para quem, e tirou a oferta. Tirou 600, né, Laine? Me parece que foi 600 nessa noite. Eu sei que foi o valor da passagem minha, certinho a passagem para comprar para mim ir embora. Aí depois terminou o culto e falou assim, essa oferta vai ser para a irmã Sônia, para ela voltar. E foi elas entrar na agência e comprar a passagem, deu certinho para comprar minha passagem de volta. Então, Deus vai providenciando tudo. Quando eu estava com meu irmão no hospital também, a mulher do pastor, a irmã Cleonice, também me ligava para perguntar se estava faltando alguma coisa, porque em seguida que meu pai faleceu, em seguida outro, no Brasil tudo é caro, as coisas, né? Mas o Senhor, até nisso, o Senhor foi perfeito em tudo, irmã, porque Ele foi providenciando. Eu já estava pagando a funerária, né, do Brasil, as coisas tudo certinho, foi tudo arrumando, irmã. Não gastamos nada, o terno para o meu pai ter. Deus cuidou dos mínimos detalhes, das flores, do cachorro. É todos os detalhes, irmã, que o Senhor tem. O Senhor que preparou tudo. O Senhor colheu, o Senhor preparou o dia certo para colher meu pai, meu irmão. Deus levou, Deus nos confortou de uma tal maneira que o conforto que Deus me deu, a paz que o Senhor me deu, a tranquilidade que o Senhor me deu no meu coração, as pessoas falam assim, é incrível como é que você passou por tanta perca. Eu falei, não perdi, porque a gente perde uma coisa quando não sabe onde está. Eu sei onde está meu pai. É porque você perde. Quando você não sabe onde está, meu pai, eu sei onde que ele está, eu não perdi meu pai. Meu pai está descansando na glória com Cristo, eu não perdi ele. E logo nós vamos, ou vamos individual, ou vamos no arrebatamento da igreja, né? Então, dessa maneira, eu falei, como você está firme assim? Eu estou, porque o mesmo Cristo que levou ele vai nos levar um dia e vamos nos encontrar. E naquela linda cidade nós vamos andar, irmão, onde as ruas são de ouro e cristal. Você imagina como será a glória de Deus, como se só um pouquinho da presença do Senhor aqui, irmão, um pouco
pouco da glória do Espírito Santo, a gente transborda o nosso coração. A presença dele, a arca dele na nossa casa, a presença dele é tão gloriosa. É tão gloriosa que a gente fica pensando, Senhor, como será aquele grande dia quando eu ver meu pai, minha mãe? Mas primeiro eu quero ver a ti, Senhor. Eu quero ver Jesus Cristo para ver como ele é, agradecer toda a formosura que ele fez na nossa vida, na nossa família. É maravilhoso pensar um dia que nós vamos morar. É que vale a pena. Vale a pena a gente sofrer com o Cristo aqui. Né? Que aqui é passageiro, mas ter a vida eterna com Cristo no paraíso. Porque aqui vai ser tudo passageiro, aqui tudo passa. Mas com Cristo será permanente, né? Glória a Deus. E aqui também, quando nós fomos, quando eu arrumei para mim poder ir para o Brasil, e as coisas estavam difíceis financeiramente, porque meu irmão tinha que fazer uns exames, e ficava em total R$10.000 na época, para fazer tudo mais rápido para o processo, porque a nossa vontade do ser humano é que fica com nós outros, né? Principalmente família, nossos irmãos, né? Nós não queremos que partir, sabe que existe a morte, mas ninguém quer que um se vai, né? Então eu falei, vamos buscar uma forma da gente fazer os exames dele, tudo mais rápido pago, né? Tudo pagando para ver se sai mais rápido as coisas, o processo, para ele não partir, né? Ficar com a gente. E comentei com o meu pastor da igreja, ele falou, não, vamos fazer uma comida e um estrogonofe, umas coisas assim, e vendemos e arrecadamos dinheiro. Ele falou, mas não vai com muita esperança não, porque um dia nós fizemos aqui, o mais que nós vendeu foi, parece 70, né? 70 euros, não? Parece que ela falou, né, Laine? Algo assim, né? Foi pouco, não foi muita quantidade, né, do dinheiro. E eu falei, seja bem-vindo, Deus. Irmã, mas quando Deus fala, ele cumpre o que ele fala com a gente, né? E eu confiando, eu falei, não, irmã, o Senhor está no negócio. Irmã, fizemos a marmita, as pessoas compravam para doar para outras pessoas. Deus multiplicou na hora, pensei que o estrogonofe ia. Eu falei, esse estrogonofe não vai dar, isso, só pedindo marmita, vão pedindo, e o estrogonofe acabando. Eu falei, Jesus, multiplica isso, Senhor, multiplica. Recardamos 10 mil o pastor. E todo mundo ficou assim, não pode ser. R$10.000 arrecadamos. Era o justo. Eu ainda falei pro Senhor, eu quero 10 mil. Que eu já tinha mandado minha irmã olhar os preços, tudinho, só estava faltando dinheiro. Falei, olha o raio-x dele, olha esse scanne, tudo caro, né? Olha as coisas para o câncer. Ela falou, fica em 10 mil, nós não temos condições. Eu falei, não, o Senhor vai providenciar. Confiei no Senhor, a fé em ação. Irmã, a irmã Cléo ficou assim abismada. A irmã nunca, e até hoje o pastor ainda comenta na nossa igreja. O único milagre que houve, e acho que não vai haver outro que ele fala, foi o da irmã Sônia, que Deus teve a sua abundância, misericórdia na nossa vida. E adquirimos esse dinheiro, foi quando eu já fui. Aí o Senhor já abriu porta para mim do dia do empréstimo do banco, e com isso eu passei 6 meses no Brasil. E para me voltar, a igreja abriu as portas e o Senhor tem me dado vitória, tem me dado bênção. Deus lindo, Deus maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Irmã Sônia, né? A senhora casou, como a gente falou aqui, fui no casamento dela, foi essa bênção do Senhor, tá aqui o esposo dela, o irmão Antônio, aqui firmes, né? Na presença do Senhor. E a senhora congrega ali com o pastor Ednei, né? Pastor e Ednei. A pastora Cleo, Cleo, que inclusive nós temos aqui também o testemunho da irmã Cleonice. Se você não viu ainda, é um dos nossos primeiros testemunhos, é bênção de Deus. E eu quero deixar aqui o endereço da igreja da irmã Sônia, que é Cade Trasierra, tá correto? Sim, tá. O esposo e a sobrinha disse assim, Trasierra, número 16, em Antequera, e a igreja é a Comademap. Então, você que está aí em Antequera, você que, ou em Málaga, né? Você quer ir lá fazer uma visita, vai lá visitar esse povo de Deus, essa igreja de milagre, porque Deus é lindo, né? Deus é lindo. Só Deus para fazer isso, né? Dona Sônia. Dona Sônia, eita glória. Para a honra e glória do Senhor. Irmã Sônia, antes da gente terminar, eu quero deixar aqui um espaço para que a irmã possa estar falando aqui um versículo, né? A gente sempre tem um versículo aqui na Bíblia que fala muito com a gente. É verdade. E a gente também vai orar, então você que está aí, a irmã Sônia vai fazer um clamor aqui por você, por mim, por nós. Então, espera mais um pouquinho aqui até o final desse vídeo, nós já estamos quase finalizando. Mas ela vai orar aqui, enquanto a irmã Sônia, ela está vendo aqui a palavra que ela tem aqui, que é um versículo que acompanha ela. Eu quero aqui repetir algo que ela falou, e eu anotei aqui, naquele momento que Deus lhe visitou ali na igreja, a senhora teve aquele diálogo com Deus, melhor dizendo, não foi bem esse momento, foi um momento quando a pessoa foi lá
onde a senhora estava, entregar um recado de Deus para a senhora. Sim. E eu achei impressionante o que ela falou. Ela disse, fala para ele o que é que você quer que ele faça. Dessa maneira, foi dessa maneira. Então, você que está aí, a irmã Sônia vai orar daqui a pouquinho, depois da palavra dela, e eu quero profeticamente falar aqui, aquilo que aquela serva de Deus falou. Amém. O que é que você quer que Jesus te faça? Jesus. Eu vou pensar aqui. Eu tenho muita coisa, minha lista é grande. Eu e Deus. Agora você aí e Deus. É o seu momento de fé. O que ela está falando aqui é fé. Eu vivo e vivi pela fé. Eu sou dependente de Deus. Ainda que ela tenha o trabalho dela, mas ela continua sendo dependente de Deus. Então, o que é que você quer que Ele te faça? Fala aí para Jesus, vai pensando aí, daqui a pouco ela vai orar aqui por nós. Não é verdade, irmã Sônia? Pode ficar à vontade para falar aqui o versículo e depois a irmã Sônia vai estar aqui orando por nós. Amém, amém. Eu trouxe aqui para nós em Jeremias 33, é um versículo que eu sempre buscava meu Senhor. Nesse versículo me buscava refúgio a minha alma, nesse versículo que o Senhor falava sempre comigo nos momentos de angústia. E eu creio que o Senhor vai falar com você também nessa noite que está nos ouvindo. Jeremias 33 e 3 que vai dizer assim: clama a mim e eu te responderei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa palavra é para você que está nos ouvindo nessa noite, para nós que estamos aqui também, né? Que às vezes nós clamamos ao Senhor. Quantas vezes passou isso comigo também? Eu acho que já passou com quase todos. Clamamos ao Senhor e às vezes pensamos, o Senhor está tão distante. O Senhor não me escuta, o Senhor não me responde. Por quê? O que eu fiz? Tantas perguntas que a gente pergunta para Deus, tantas e sem resposta, né? Você pensa que Deus não está te escutando. Chega um momento que você pensa, não, Deus não me escuta, Deus não me vê. Que era isso que eu pensava quando eu estava lá no mundo, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Por isso que eu buscava refúgio nessas coisas, porque eu falava com Deus e eu não soube esperar o processo, a hora de Deus. Porque a hora de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o dele, o nosso. E às vezes nós falamos com Deus hoje, já queremos agora mesmo. E não é assim. Mas uma coisa ele nos fala, clama a mim e responder-te-ei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, que Deus tem coisas grande e maravilhosas para entregar para você nessa tarde. Assim que você não se turbe o seu coração, como diz a palavra do Senhor, em São João 14. Crede em Deus, crede também em mim. É a palavra do Senhor que fala com você. Não fica com o seu coração perturbado. Confia no Senhor. Você ouviu todos os testemunhos aqui que foi falado nessa noite que eu falei. O Senhor é grande e misericordioso. O Senhor é um Deus de ontem, de hoje, Ele opera maravilha, Ele continua operando maravilha em nosso meio. Mas uma coisa nós temos que ter certeza e convicção, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, estar mais íntimo com Deus, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Estar mais sensível à voz do Espírito Santo, porque é o melhor o Senhor estar falando com nós outros nessa tarde. E nós pensamos, será que está falando comigo? Será que é comigo? Não, é com você mesmo que Deus está falando. É com você mesmo que Deus está falando nessa hora. Não turbe o seu coração. Não fique angustiado. Não fique o seu coração tão oprimido dessa forma. Credes em Deus. Crede também no meu Pai. E Ele ainda fala mais para nós ainda. Olha, é na casa dele que tem muita morada, hein? Eita glória, aleluia. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Se o Senhor falou que Ele foi, é porque Ele volta. Jesus está voltando. Não troca Jesus por esse prazer do mundo. Não troca Jesus por um copo de cerveja. Não troca Jesus pelo momento de prazer com homem ou com mulher. Não vale a pena trocar Jesus não, viu? Jesus está voltando. Ele foi preparar um lugar para os seus filhos, para os fiéis, aquele que permanecer, diz a palavra, até o fim, esse receberá a coroa da vida. Assim que você que está me escutando nessa tarde, não olha para trás, hein? Não olha para trás, olha para Cristo. Olha para Cristo. Cristo é o seu verdadeiro caminho. Ele que vai te guiar.
Da forma que o Espírito Santo de Deus me guiava nas minhas lutas, nas minhas tribulações, nas lutas que eu estava passando, para me receber minha vitória, para contar hoje a minha vitória, eu tive que passar por grandes lutas. Mas eu fui sensível ao Espírito Santo. Eu discerni a voz do Espírito Santo. Então, nessa tarde, aprenda também a escutar a voz do Espírito Santo. Deus está falando com você nessa tarde. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui. Não é por acaso. Com Deus não há coincidência. Com Deus não há coincidência, há providência na sua vida chegando, hein? Deus está trazendo providência na sua vida. Rei malá me escova lá, samele me canta lá. Eita, Deus de glória. Deus está abrindo porta grande para ti. Aleluia. Graça, papai, graça. Não se turbe o seu coração, hein? Não fica com o coração apertado, perturbado, porque Deus está chegando com uma providência grande. Grande, grande é a providência do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, papai querido, aleluia. Eu vou estar orando por você, intercedendo a Deus pela sua alma, pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Espírito Santo de Deus, papai querido. Te dou a honra, a glória, toda a majestade, toda a potestade é para ti, Senhor, toda adoração, Senhor. Tudo, Senhor, é para ti, Senhor, nessa tarde. Tudo que nós falamos é para a glória tua, Senhor. Senhor, eu não conheço, Senhor, nenhum, Senhor, dos seus filhos que está escutando essa palavra, essa oração, mas tu, Senhor, Deus de perto e de longe. Rei, me onda lá. Tu está aqui, Senhor, tu também está ali, Senhor. Tu está lá também, Jesus. Rei, me onda lá. Ai, Espírito Santo, como é bom ser seu amigo, Jesus. Ai, Espírito Santo, visita esse lar, Senhor. Visita essa família, Senhor. Entra com a providência, papai. Entra com a providência, Senhor. Tu sabes, Senhor, que todas as providências será boa, mas a melhor providência é espiritual. Jesus, prepara o seu povo, Senhor, para a sua volta. Não deixe que nenhum se perca, Jesus. Ajuda-nos cada dia, Senhor, está preparando mais e mais para estar contigo, papai. Te dou graças, Jesus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem sustentado esse programa, Senhor. Tem sustentado os teus filhos, tem dado força, tem renovado a força da tua filha, tem renovado as forças dos teus filhos, Senhor, para chegar até aqui. Sabemos que é espinhosa a obra, Senhor, não é fácil, Jesus, levar a tua palavra. Ah, Jesus, mas aquele que leva a sua palavra gemendo e chorando, Rei, me anda lá. Ah, Jesus, chegará o tempo de colher com alegria e sorriso, Jesus. Eu sei que não é fácil, Jesus, para levar a tua palavra, para os teus filhos fazer a tua obra. Mas o Senhor tem sustentado, papai, até aqui. Continua dando força. Quantas vezes a tua filha não tem força para levantar da cama? Mas o Senhor fala, filha, eu estou aqui. Se põe de pé, que eu quero falar contigo. Ai, rei, me andarai, cheio, me covarai. É o Senhor que habla contigo e é o Senhor que renova as tuas forças, é o Senhor que te dá força. É Ele que está contigo todo o tempo. É o Senhor que te dirige, é o Senhor que te conduz. Oh, Espírito Santo. Graça, papai, graça, Jesus, pela vida do meu esposo, da minha família, de cada um que está no Senhor nessa tarde. Glorifico a vida deles, Senhor, que eles possam também te buscar, Senhor, te exaltar. Entra, Jesus, na casa deles, Senhor, que eles possam estar com a arca na tua casa, que é a tua presença, Senhor. Sem a tua presença, Espírito Santo, nós não somos nada. Que cada um ouvinte, Senhor, desse programa pode estar, Senhor, com a tua presença na tua casa, Senhor, chamar, Senhor, pelo teu nome, Espírito Santo, entra na casa, Senhor, deles, faz morada, Senhor, salva cada vida, Senhor, não deixe que nenhum se perca, é em teu santo nome que eu te peço e te agradeço, Espírito Santo, hoje e sempre, Jesus, amém e amém, Jesus, aleluia. Oh, amém, amém, glórias a Deus. Eu sei que você que está aí do outro lado
Você aí pegou a sua bênção, porque eu peguei a minha bênção. Nós que estamos aqui pegamos as nossas bênçãos. Aleluia. E esse Deus é lindo, é inexplicável. Quem explicaria Deus? Ninguém pode explicar Deus. Ele faz como quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Quem é que vai dizer, não, Senhor, faz desse jeito? Não, desse jeito não, faz do meu. Não, o jeito aqui do programa é de Deus, né? Nós somos assim, procuramos ser os mais naturais aqui possíveis. Choramos, damos glória, falamos em língua. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, nos escutando esse testemunho tão abençoado. Eu sei que se você quiser ir lá e ver o outro testemunho, primeiro aqui da irmã Sônia, pode ver, porque assim, ela contou coisa lá que não contou aqui que não contou lá. Ou seja, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Então, assim, eu sei que você que está nos acompanhando aqui, ela contou coisa que não tinha contado ali. Foi outra visitação do Senhor. Deus, Ele não perde visita, Ele não perde tempo, Ele surpreende, né? Ele é o nosso Deus de surpresa. Então, que Deus, assim, possa fazer grandes coisas, né? Por nós continuar, né, irmã Sônia, Amém. fazendo. Deus é maravilhoso. E é isso. Eu não falei no início, mas se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, nos ajude aqui nesse projeto, porque queremos que é um projeto do Senhor. E eu vou deixar assim, livre para você. Se você sentiu no seu coração, não é obrigado, né? Se você sentiu no seu coração de ficar aqui conosco, fica aqui nesse projeto, se inscreve aí no nosso canal, manda aí esse testemunho maravilhoso, porque essa palavra tem que chegar muito longe. Amém? Amém, Senhor. Minha amada, eu agradeço a sua companhia aqui, porque fez companhia aqui pra gente. Veio não só contar o testemunho, mas veio aqui trazer esse momento maravilhoso para as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando a tua casa, os teus projetos, as tuas famílias, que seja longo o teu caminhar com Deus, longo o teu caminho, e que outros testemunhos venham, que você venha outra vez aqui no programa, com outros testemunhos, com coisas lindas que Deus continuará gerando na tua vida. Eu creio, amém. Eu que agradeço, irmã, por esse privilégio tão grande que o Senhor, primeiro a Deus, né? Eu agradeço por esse privilégio tão grande de Deus me conceder essa oportunidade de mais uma vez estar com vocês. São amores de pessoa. Agradeço muito a Deus pela sua vida e que Deus continue te abençoando grandemente nesse ministério aí que é de levar a semente ali, a alma para as almas que estão sedentas, né? Que Deus continue te abençoando grandemente. Será muito prazer eu voltar aqui novamente. Amém. Com certeza vamos ter mais testemunho, porque se deixar eu passo a noite contando. Amém. Mas vamos ter mais testemunho. Se há testemunho, vai ter luta também, mas vai ter vitória. E isso é bom. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, amém, irmã Sônia. Muito obrigado pela sua companhia, por ter ficado conosco até agora. E não se esqueça, terça-feira nos encontraremos, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, com mais um testemunho. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo programa. E não se esqueçam, os sonhos não envelhecem.